Bom, então agora damos início oficialmente ao webinário Muito Além do Estudar, comportamentos requeridos para uma melhor adaptação ao contexto universitário. Então, essa palestra a gente visa abordar um pouco sobre comportamentos que os estudantes podem desenvolver para lidar com os desafios de estar no ensino superior e para poderem ter uma vivência universitária mais satisfatória. Então, essa atividade é mais uma atividade organizada pelo setor de orientação educacional do SAI, e as atividades que a gente desenvolve têm o objetivo de apoiar estudantes de graduação e pós-graduação da Unicamp no que diz respeito à sua vida acadêmica, em temas sobre aprendizagem, processos de estudo, carreira. Então, a gente visa fornecer subsídios para que os estudantes possam aprimorar o seu processo de aprendizagem na universidade. Então, apresentando sob a forma de palestras, rodas de conversa, oficinas, temas que são de relevância para a sua vivência no ensino superior. Então, posteriormente, vou colocar no chat o link com a programação das nossas próximas atividades, para quem quiser se inscrever. A gente ainda está fazendo remotamente as atividades, né? Em breve a gente volta com atividades presenciais também. E vou divulgar também as nossas redes sociais aqui no chat, que lá vocês também conseguem ver essas informações dos eventos que a gente tem organizado. Então, eu queria dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes e agradecer especialmente a Fernanda Saão. Então, agradecer você, Fernanda, pelo aceite, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, trazendo contribuições, né, das suas pesquisas a respeito desse tema. Antes, eu só vou explicar um pouco sobre o funcionamento do webinário, né? Então, hoje a gente vai até às 3h30. Primeiramente, a Fernanda vai fazer uma apresentação, trazendo elementos sobre esse tema, e depois a gente pode abrir para perguntas, comentários, mas se vocês quiserem já ir indicando pelo chat algumas perguntas e comentários, vocês fiquem à vontade também, a Fernanda pode dizer também a dinâmica que ela gostaria, né, se sente mais confortável. Então, vou apresentar aqui a Fernanda. A Fernanda é mestra em análise do comportamento pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Atualmente realiza doutorado pelo mesmo programa, na UEL, e realiza estudos sobre os temas de ensino-aprendizagem, comportamentos de estudo e saúde mental de estudantes universitários. Fernanda também é divulgadora científica, tem um perfil no Instagram, que é Cientista Sem Jaleco. Então, Fernanda, muito obrigada novamente pela sua participação, e agora passo a palavra a você, estou aqui no apoio para o que precisar. Muito obrigada, Juliana. Olá, pessoal, boa tarde. Deixa eu já compartilhar aqui, porque uma vez eu comecei a falar e esqueci de compartilhar o slide, achei que estava todo mundo vendo. Então, já vou fazer isso para, né, evitar, mas acontece, né? Esse mundo remoto a gente sabe que é bem normal. Vocês estão conseguindo ver? Agora sim, começou a aparecer. Tá ótimo. Tá um tamanho bom? Tá, por enquanto sim. Se der para aumentar um pouquinho, deixa eu ver aqui. Mas está dando para ler bem. Para mim, pelo menos, tá bom. Beleza, aumentar um pouquinho só. Tá? Pronto. Bom, qualquer coisa me avisa. Acho que dá para deixar, né, as perguntas para depois, só para não ficar muito travando, né, até ver chat, etc. Mas fiquem bem à vontade para ir perguntando, para ir gravando aí as perguntas, né, e depois a gente conversa um pouquinho mais. Bom, a minha ideia aqui é mostrar meio que um panorama geral, né, do que eu descobri na minha pesquisa de mestrado. Então, a Juliana já comentou um pouquinho, né, que eu fiz o meu mestrado na UEL, atualmente eu estou no meu doutorado, também pela UEL. E no mestrado, na minha dissertação, eu quis entender melhor quais comportamentos, né, nós, estudantes, principalmente estudantes de graduação, né, que foi o meu público-alvo, podem apresentar para lidar melhor com as situações, problema desse contexto, que a gente sabe que tem várias, né? Então, por que eu pensei, né, em fazer isso? Foi justamente porque a gente tem muitas informações, né, sobre o quão problemático pode ser, né, esse contexto para algumas pessoas, o quanto de sofrimento isso pode gerar, quanto isso pode afetar a saúde mental, né, de estudantes. Então, tem dados mostrando
que a população universitária tem índices bem maiores, né, do que a população geral de ansiedade, por exemplo, depressão, estresse. Então, pensando em tudo isso, eu quis entender um pouquinho o que nós podemos fazer, né? Nós, enquanto psicólogas, nós, enquanto estudantes mesmo, né? Enquanto pedagogos, né? Então, esse projeto de vocês super legal, falando sobre esses temas. Então, o que a gente pode fazer nesse contexto para ensinar esses estudantes a lidarem melhor, dependendo ali das necessidades de cada um. Então, com base nisso, eu não trouxe assim uma apresentação falando da pesquisa em si, tá? Quem quiser depois ler a minha dissertação, também publiquei artigo mais resumidinho. Então, lá tem umas informações mais detalhadas, né, de como eu fiz isso, de como eu cheguei a esses resultados. Mas o meu objetivo hoje é trazer um pouco de que seriam esses resultados, também algumas reflexões com base na análise do comportamento, que é uma abordagem da psicologia, tá? Então, de como a gente entende o comportamento, como a gente entende essas interações, né, e como a gente pode, então, mudar algumas dessas interações para ter uma vivência mais agradável, mais produtiva no contexto universitário. Bom, então, por que eu escolhi esse título, né, especificamente? Isso se deu principalmente porque quando a gente fala, né, de saúde mental no contexto universitário, a gente logo pensa que o maior problema é, por exemplo, o desempenho acadêmico, né? Questões especificamente acadêmicas. E, claro, são também. Mas uma coisa que eu vi na minha pesquisa, né, conforme eu fui lendo vários artigos, fiz uma revisão aí da literatura sobre esse tema, eu descobri que sim, as variáveis acadêmicas ali, né, questão de desempenho, notas, trabalhos, exigência, é um fator bem importante, mas parece que tem outros fatores mais importantes do que isso. Por exemplo, né, uma rede de apoio. Dando um exemplo aqui meio rápido, mas eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, por isso que eu escolhi falar um pouco do muito além do estudar, porque não é uma questão de só, para eu me adaptar melhor, eu tenho que aprender a estudar, a ler textos, a escrever, etc. Tenho também, claro, mas o foco aqui é até trazer um pouquinho além disso, né? Que outras coisas, que outros fatores a gente deve olhar para a gente conseguir essa melhor adaptação aí a esse contexto, tá? Então, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre saúde mental. Quando a gente fala saúde mental, logo a gente imagina algo interior, né? Algo que cabe do indivíduo, né? Cabe àquele indivíduo, àquela pessoa, e como se fosse algo que causa comportamentos, né? Então, com isso, com essa noção tradicional, a gente pode talvez atribuir uma certa culpa, ou não culpa, mas responsabilidade a essa pessoa que está, por exemplo, com prejuízos da saúde mental, que está ansiosa, né, que está depressiva, enfim. Então, a gente tradicionalmente entende saúde mental como algo de dentro, né? Então, é algo que aquela pessoa tem um transtorno de ansiedade, aquela pessoa é depressiva. Isso pode trazer alguns problemas. Eu gosto, né, de pensar que a gente tem uma saúde, a gente tem um corpo, né, e uma saúde. Então, tudo que a gente faz, todas as interações que a gente vai estabelecendo ali com o nosso contexto, elas vão, essas interações vão ter consequências, né? Vão refletir no como a gente sente, nas sensações corporais ali que a gente vai apresentar. Então, por exemplo, se a gente faz um exercício intenso, né? Alguém que é sedentária, por exemplo, né? Que não está acostumado, faz exercício intenso, provavelmente a gente vai ficar com alguma dor na perna, nas costas, né? Enfim, vários tipos de dores aí. Quem nunca passou por algo desse tipo, né? Começar a academia, começar um exercício novo. Então, da mesma forma, a gente tem resultados no nosso corpo dependendo das interações que a gente estabelece de outras ordens, digamos assim, né? Então, o sofrimento psicológico, essa dor na perna pode ser uma dor emocional, que a gente chama, no sentido de um resultado das interações que a gente vai estabelecer. Então, se a gente não exercita algumas coisas, se a gente não aprende a fazer algumas coisas, a lidar melhor com alguma situação, a gente acaba tendo esse sofrimento psicológico, né? Que é um pouco que não se resume a não sentir coisas, né? Não sentir ansiedade, mas quando isso atrapalha, né? Quando essa dor emocional ela atrapalha a nossa vida, quando ela toma conta da nossa vida.
Então, por exemplo, no exercício físico, uma dorzinha ali é normal, né? Quando você está bem treinado, acostumado, quando você sabe os seus limites, aquilo ali é tranquilo. Mesma coisa, um pouco de ansiedade é normal, é adaptativo, é até positivo. Mas se isso está muito intenso, né? Se algumas situações estão gerando muita ansiedade, logo a gente tem que olhar um pouquinho para isso e não olhar para dentro necessariamente, mas olhar para essas interações que a gente está estabelecendo com esse contexto, no caso aqui no contexto universitário, tá bom? Então, ainda nesse sentido, acho bem importante aqui a gente bater nessa tecla de que os sentimentos são naturais e necessários. Não existe um sentimento bom, um sentimento ruim, né? Não existe a ansiedade é sempre ruim e, sei lá, alegria, felicidade é sempre bom. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa dicotomização, tá? Então, os sentimentos, de forma geral, são necessários, são naturais, e eles nos dizem muito sobre como a gente está interagindo com os outros, com o nosso contexto, com o nosso trabalho, com nossos estudos. Então, é assim, importante a gente estar sempre prestando atenção a como a gente está se sentindo. E não necessariamente julgando o que a gente está sentindo, mas sim falando, opa, estou ansiosa, né? Parece que um pouco além do normal. Vamos avaliar isso para mim, o que isso está significando nesse momento. Então, a ideia é que, como a gente, dependendo de como a gente lida ali, né, com o próprio sentimento, como eu vejo esse sentimento e com as situações que eu vivencio, eu posso acabar tendo prejuízos por causa da intensidade e frequência disso. Então, o problema não é ter ansiedade de vez em quando, ou ter pouca ansiedade. O problema é quando eu me sinto muito ansiosa, né, com muita frequência, por exemplo. Então, uma intensidade muito grande, uma frequência muito alta. E isso acaba me atrapalhando, fazendo com que algumas interações sejam realmente prejudicadas ali no contexto universitário, por exemplo. Daí é que a gente precisa passar a tomar cuidado, tá? Então, resumindo um pouquinho, a nossa saúde mental está relacionada a como a gente estabelece algumas relações com o mundo, com as pessoas, e como a gente lida com esses sentimentos, como a gente vê esses sentimentos, como a gente entende esses sentimentos, que são resultados, tá? Sentimentos não são causas, eles são resultados de toda essa interação que a gente vai estabelecendo ao passar do tempo ali num contexto determinado. Então, a ideia é justamente não tomar cuidado para que não tomem conta da nossa vida. E, né, por que falar desse contexto universitário, né, porque a saúde mental de estudante, de modo geral, é algo tão falado atualmente? Porque parece que sim, né, sentimentos de ansiedade, estresse, depressão, taxas de suicídio, isso está sendo muito frequente e está tomando conta da vida dos estudantes. Então, por isso que esse é um problema tão importante para a gente prestar atenção e principalmente para entender melhor o que está acontecendo nesse contexto e que tipos de interações estão sendo estabelecidas, tá? Então, a minha ideia aqui hoje acredito que mostrar para vocês quais são os fatores importantes da gente estar olhando para entender esse contexto, né? Que fatores caracterizam esse contexto, para daí cada um, né, na sua própria vida, na sua própria experiência, ver, nossa, é isso que me atrapalha mais, é isso que eu tenho mais dificuldade, tá? Não é uma regra, não é algo, não tem uma receita aqui pronta para ninguém, mas é sim, talvez trazer esse olhar diferente para o contexto, para entender que, muito além dos estudos, né, tem outras coisas que podem interferir na saúde mental nesse contexto. Bom, então, alguns fatores que podem, né, que vão ali influenciar a adaptação. Na minha pesquisa, eu estudei basicamente a adaptação mesmo no sentido de transição do ensino médio, né, para a faculdade ali. Então, essa adaptação, esses primeiros anos, mas, claro, né, pode ser que alguém do quarto ano ainda esteja com problema de adaptação ou passe a ter alguns problemas, tá? Mas é pensando assim, principalmente nesses anos iniciais. Então, como eu já disse, o desempenho acadêmico é um dos fatores, mas não a adaptação não se restringe a isso. Então, não é basicamente, mas você tira nota boa, por que você está sofrendo, né? Por exemplo, não é simples assim, tá? Então, fatores pessoais e fatores interpessoais, eles são o que mais aparecem na literatura sobre esse tema, que
descritos, né, como importantes para essa adaptação. Então, muito mais do que tirar boas notas, por exemplo, ou, né, entregar trabalhos no prazo, a gente ter uma boa relação ali com as pessoas, né? Ter uma rede de apoio. E também ter clareza do que é importante para mim, né? Do quais são os meus objetivos. Isso parece ser bem importante, até mais do que os estudos propriamente dito, tá bom? Então, outra coisa interessante aqui de se pensar, até dessa importância da gente estar olhando para esse contexto, então, por que é tão importante eu ter uma boa adaptação, né? A faculdade vai acabar e pronto. Na verdade, muito do que a gente vai discutir aqui, né, do que a gente vivencia na faculdade, acontece depois, acontece muito. Então, a faculdade é uma espécie de treino ali para a vida real, digamos assim. Então, muitos desses desafios desse contexto universitário que a gente tem dificuldade de lidar, eles estão presentes ainda, talvez com maior intensidade, no mundo do trabalho, por exemplo, na pós-graduação, ainda mais. Então, começar já a prestar atenção nisso ao longo da faculdade, né, quando entra, nesses primeiros anos, até o final da faculdade, é importante porque a gente já vai, se a gente já presta atenção nisso, já toma esse cuidado com a nossa saúde mental, com que habilidades ali eu tenho, o que eu preciso desenvolver melhor, o que eu preciso me atentar melhor, quando a gente for para o mercado de trabalho, a gente já vai estar muito mais preparado para esses mesmos desafios, né? Claro que em outro contexto ali, em outra configuração, a gente já vai ter uma noção do que esperar e principalmente de como lidar com tudo isso, tá bom? Então, por exemplo, né, responsabilidades que a gente não tinha na escola, por exemplo, e passa a ter na faculdade, passa a ter muito mais na pós e passa a ter muito mais no mercado de trabalho, conflitos interpessoais, então você ter que lidar com chefe, por exemplo, com orientadores, prazos mais apertados, talvez, prazos mais exigências maiores ali, né, com relação ao que você vai entregar. Então, esse tipo de coisa está presente tanto na faculdade, quanto na pós-graduação, quanto no mercado de trabalho. Tá? Então, talvez dê para entender a graduação como uma espécie de iniciação a essa vida cheia de desafios. Tá? E a ideia é que a gente aqui consiga ver uma luz no fim do túnel. Né? Não é porque tem tanta coisa diferente que necessariamente vai ser tudo difícil, que eu não sei fazer nada. Tá? Que é a gente olhar um pouquinho com relação a como eu lido com isso e quais são as minhas prioridades. Então, alguns desses desafios específicos da transição para o ensino superior. A própria dissonância entre as expectativas que a gente tem antes de entrar na faculdade, qual é essa realidade, né? Então, sei lá, na psicologia, nossa, nunca mais vou precisar estudar matemática, só vou estudar o que eu gosto. Mentira. Então, né, não sei se tem alguém da psicologia aqui, mas não, a gente já tem estatística logo de cara, a gente tem várias disciplinas que não estão diretamente relacionadas à psicologia, então a gente entra com uma certa expectativa que acaba sendo frustrada. Acho que em um nível ou outro, todo mundo vai ter uma espécie de dissonância. Então, eu espero que é dessa forma, mas acaba sendo de outra. Isso é um desafio, né, uma situação, um problema ali bem recorrente. E já pensando, né, o que fazer com relação a isso, por exemplo, ok, não era essa a expectativa que eu tinha, mas vamos ver, né, se isso significa algo ruim necessariamente. Talvez não. Talvez eu descubra uma área diferente que eu nem sabia que existia e siga isso para minha vida. Foi o meu caso, por exemplo. Nossa, dá para ser professora, dá para fazer pesquisa, dá para ser cientista na psicologia, que legal, não sabia. Então, a minha expectativa inicial talvez era, nossa, eu vou amar clínica, vou clinicar. Fui frustrada de certa forma, mas para uma outra, né, realidade ali muito mais adequada, talvez, ao meu repertório. Então, eu estou dando esse exemplo meu para a gente começar a entender, por exemplo, se você, né, está aqui me ouvindo, tá? Nossa, eu esperava que fosse assim, não é? Ok, né? Vamos considerar isso. É totalmente compreensível você estar se sentindo frustrada, mas talvez abrir um pouco para pensar, ok, né? Quem sabe tenha outras coisas aqui que possam me surpreender, tá? E claro, ficar atento a isso, né? Como isso está resultando nas suas emoções, né? No seu sofrimento, aí, se está trazendo sofrimento ou não. Outro problema bem comum e bem complicado é a questão de se afastar da família e dos amigos.
principalmente para quem sai da própria cidade, né? Então, quem continua na própria cidade talvez não tenha um choque tão grande com relação a isso, mas de alguma forma a gente acaba se afastando da família e dos amigos, seja por causa da rotina muito louca, né? Seja porque os amigos da escola, cada um foi para uma área, né? Eu fui para essa, enfim, ficou uma coisa meio diferente ali, me afastei. Da minha família mesmo, às vezes a gente começa a ter uma visão de mundo um pouco diferente, né? Acaba se afastando nesse sentido. Então, isso se configura também como um desafio, uma situação ali para a gente prestar atenção, né? Será que, né, no seu caso aí, esse afastamento é algo que está te trazendo sofrimento? Ou não? É algo ok, né? Foi algo que eu tive que lidar, mas tudo bem, não é um problema para mim, tá? Então, é algo importante da gente prestar atenção. Estressores, né, relacionados à falta de suporte social, então tá muito ligado com isso, né? Então me afasto da família, dos amigos, acabo tendo colegas ou às vezes não tendo colegas da faculdade, então tem muita coisa acontecendo, estou me sentindo muito ansiosa, mas não tenho com quem conversar, para quem pedir ajuda, para qualquer coisa, seja algo da casa, né? Seja para ajudar com alguma questão fora da faculdade ou dentro da faculdade, então a questão de faltar um suporte social é muito séria, tá, gente? Séria no sentido de que pode afetar vários âmbitos aí dessa vivência universitária. Então, é algo bem importante da gente pensar também. Depois eu vou trazer aqui algumas alternativas para isso. Novas responsabilidades ligadas a tarefas cotidianas. Então, fui morar sozinha, por exemplo, para estudar. Meu Deus, né? Você sai ali do conforto do seu lar, de não precisar, talvez, ter tantas responsabilidades, para passar a precisar, além de estudar muito, né, outras coisas na faculdade, você precisar pagar os próprios boletos, você precisar limpar a casa, né, você precisar, não sei, daí pode entrar várias coisas dependendo da realidade de cada um, mas é algo que não pode ser ignorado, né? Então a gente tem novas responsabilidades ligadas a coisas fora da faculdade que são importantes também, que muitas vezes, por serem deixadas de lado, acabam gerando algum sofrimento de alguma forma. Então, também é importante a gente prestar atenção nisso, né? Em que nível isso pode estar te afetando ou não. Dificuldade de relacionamento com as pessoas no ambiente universitário. Isso aqui pode incluir professores, colegas de turma, coordenadores, diretores, enfim. O quanto na universidade a gente precisa lidar com pessoas, talvez muito diferentes de nós, seja diferentes em nível hierárquico, né, nesse sentido de professor, coordenador, seja diferente, colegas que vieram de realidades muito diferentes, que têm pensamentos muito diferentes, né, que lidam com as coisas de uma forma muito diferente. Então, esse tipo de dificuldade também é bem comum e é algo que a gente tem que começar a prestar atenção, se é algo que afeta ou não, tá? Ou até como lidar melhor com isso. Às vezes eu evito conversar com o professor sobre uma nota, sobre um trabalho, um prazo, porque, não sei, talvez por uma falta de habilidade minha ou porque o professor não responde bem a isso, né? O que eu posso fazer, então, com relação a isso, para aprender a lidar melhor com as pessoas ali nesse contexto, de forma geral. Então, além dessas coisas, existe um fator relacionado a informações, né? Ausência ou pouco conhecimento ali sobre, por exemplo, o próprio curso. Então, acabei escolhendo meio perdida, chegou lá, tô confusa, não sei, né, o que eu quero, não sei se eu quero aquele curso. Então, a falta de informação sobre algo pode ser um fator que gera uma má adaptação ali ao contexto. O próprio funcionamento da universidade. Então, eu preciso cumprir horas carga horária, né, atividade complementar, onde eu faço para abonar falta, essas questões mais de funcionamento mesmo, ou a própria universidade, né, como é que funciona, a questão da estrutura mesmo, né, para onde eu vou para pedir tal coisa, enfim, questões de funcionamento da instituição como um todo. Também entrando nesse sentido, né, questão dos processos burocráticos da instituição, então, rematrícula, matrícula, documento, certificado. Então, não ter informações sobre isso pode acabar gerando ali algum tipo de prejuízo, sofrimento mesmo, de ter que lidar com esse monte de coisa,
Lembrando, isso tudo junto com a questão acadêmica propriamente dita, com estudos, trabalhos, disciplinas e tudo mais, né? As próprias limitações do currículo do curso e das oportunidades oferecidas pela instituição. Então, não é porque eu faço psicologia que eu vou fazer a mesma psicologia se eu fizer na UEL, se eu fizer, né, na USP, se eu fizer na UFPR. Cada lugar, o curso tem um currículo ali, tem um enfoque específico, tá? E das próprias oportunidades. Então, se eu estou numa universidade pública, eu posso fazer projetos de pesquisa. Numa privada, talvez não. Então, faltar conhecimento sobre isso, né, não ter essa clareza, talvez pode estar me atrapalhando ali, pode estar influenciando de alguma forma em como eu vou aproveitar esse contexto. Então, tudo isso, né, eu estou falando que a falta de conhecimento pode gerar um prejuízo. Então, né, qual que seria a alternativa para isso? É buscar esse conhecimento, né, buscar essas informações, seja com veteranos, seja com professores, né, que você sabe que é tranquilo lidar, seja no site da instituição, hoje em dia nas redes sociais, né, a gente tem várias formas de acessar esse tipo de informação. Então, nesse sentido, também dá para mitigar um pouquinho disso, indo atrás dessas informações, talvez descobrindo coisas que você nem imaginava que você poderia vivenciar ali na universidade. Agora, né, entrando especificamente na parte das atividades, né, então, maiores graus de exigência requeridos para as atividades, então, talvez você precise ali fazer uma qualidade maior no sentido de, por exemplo, você precisa ler artigos científicos, escrever um trabalho acadêmico, que é muito diferente de responder uma questão, por exemplo, né? Coisa que é mais comum no nível escolar, né? No ensino médio, por exemplo. A própria instituição monitora muito menos o seu comportamento de estudo, né? Então, não tem aquele acompanhamento igual a gente tem na escola, muitas vezes, né? Então, você está por conta própria, se vira, né? Se você não estiver fazendo as coisas, você vai ter a consequência depois, não vai ter alguém ali necessariamente te acompanhando, cobrando, né? Te alertando de prazos, etc. O ambiente é menos estruturado, então, nesse sentido. Então, você não tem uma apostilinha que você vai seguir durante todo o curso, né? Você, às vezes, tem que buscar artigos, você tem que ir atrás de livros, de textos. Os trabalhos, né, são mais nesse sentido também. Então, a estrutura ali não é tão confortável, digamos assim. E também, né, devido a todas essas características que a gente não tem antes, a gente não desenvolve esse repertório. A gente não desenvolve um repertório de leitura de textos acadêmicos, de gestão do tempo, de autonomia, né, de resiliência ali com situações complicadas, né, de lidar com esse estresse que vai acontecer, né, não tem como a gente está num contexto universitário ou no mundo do trabalho e não ter estresse, a gente vai ter, então a gente não aprende a lidar com isso. Então, essa inadequação, esse repertório acadêmico ali básico que a gente não desenvolve, a gente meio que tem que correr atrás disso na faculdade durante esse monte de conflitos e desafios que estão acontecendo, tá? Então, é uma outra característica ali que a gente tem que estar atento também. Gente, isso aqui é meio que os resultados da minha dissertação. Eu categorizei ali uma série de informações, né? Pensando em quais seriam, então, essas grandes classes de comportamentos, né? Que eu preciso aprender ali. Então, pensando nesse resultado aí, né? Se adaptar-se ao contexto universitário de modo produtivo e saudável. Para conseguir isso, o que eu precisaria fazer? Tá, então, assim, grandes classes de comportamentos que a gente chama, mas para a gente ter uma noção aqui de âmbitos assim que a gente precisa lidar, que vão muito além do estudar, né? De ler, estudar para a prova, por exemplo. Então, explorar as oportunidades do ambiente acadêmico. Isso é algo muito legal, porque às vezes, se a gente fica só restrito à disciplina, né? Àquela matéria, fazer aquela prova, né? Aquele trabalho, e a gente fica muito só no currículo, pensando, né? Só no que é obrigatório, a gente pode perder várias coisas interessantes, várias coisas legais que podem, inclusive, nos aproximar muito mais do mundo do trabalho, muito mais da realidade profissional, que é o que a gente acaba querendo, né? Que acaba motivando a gente. Então, explorar essas oportunidades é algo que ajuda na adaptação, gerir o próprio comportamento de estudo, né? De uma forma autônoma. Então, você realmente se comprometer com o seu estudo e você ser o responsável pelo seu estudo,
claro, conforme as exigências ali do ensino superior, que é uma exigência maior no sentido de qualidade, talvez, né, pensando nessa questão de informações científicas, né, algo mais ali criterioso. Então, acredito que vocês têm, né, palestras nesse projeto sobre como estudar, como se organizar, gestão do tempo mesmo, entraria tudo aqui, tá? Na questão de você gerir o seu próprio estudo. Depois, comprometer-se com o curso e instituição. Então, a gente tem muito essa postura passiva de aluno, né? Quando a gente vem lá do ensino médio, por exemplo, de vou ficar estudando, passar no vestibular, né? Vou fazer o que me é solicitado. Então, é muito importante a gente entrar na faculdade e já se considerar um profissional em formação. Eu não sou mais um estudante, né? Algo assim, nesse sentido meio de você só estuda, né? Então, assim, quando eu entro ali, eu já estou me formando profissionalmente. Não é, eu vou me formar, daí eu vou procurar um curso de pós, uma especialização. Você já está em um ambiente que está te formando para isso. Então, de certa forma, você já é um profissional, né? Está em formação, mas já é esse foco de ser um profissional. Então, você se comprometer com isso, com o curso, né, como um todo. Então, estou na psicologia, vou ser psicóloga. Beleza, vou ser psicóloga. O que é importante para mim? Que área ali que eu vou seguir? Né? O que eu preciso para tomar algumas decisões com relação à minha profissão, tá? E com a instituição também. Então, eu faço parte da UEL, né? O que significa ser parte da UEL? Como funciona a UEL, né? Qual que é o objetivo, a missão da UEL aqui na minha cidade, né? Qual que é a importância dela? Então, qual que é a minha responsabilidade, né? Estando numa universidade pública, por exemplo, tá? Então, é nesse sentido que você ter esse comprometimento é um fator que ajuda na sua adaptação, a você se sentir naquele contexto, sentir que você pertence àquele contexto realmente, pode ajudar na adaptação, né? De uma forma mais saudável, mais produtiva ali, faça mais sentido também. Depois vem a questão de ajustar as expectativas à realidade, né? Algo que eu já trouxe aqui, mas no sentido de não é porque não cumpriu as minhas expectativas que já era que eu tenho que desistir. Talvez, se você, né, depois de uma análise ali cuidadosa, você veja, ok, esse curso, essa instituição não é para mim, beleza. Mas que não seja uma decisão tão imediata no sentido de, não cumpriu as minhas expectativas, logo não é para mim. Não necessariamente, tá? É necessário que a gente tenha que daí volta lá para o primeiro, que a gente explore um pouco dessas oportunidades e talvez descubra algo que me interesse, né? Que eu não sabia que existia, mas pode vir a me interessar ali naquele contexto. Depois vem, né, talvez a questão mais psicológica da coisa, no sentido de gerenciar as emoções. O nome aqui é pequeno, mas não é nada simples, tá? Geralmente isso aqui exige ajuda de um profissional da psicologia, da psiquiatria, tá? Mas no sentido de prestar atenção a essas emoções, tá? Tomar cuidado com as minhas emoções, ouvir, né, o que o meu corpo tá falando, né? Parece um pouco clichê, mas é no sentido de se eu tô o tempo todo muito acelerada, meu coração batendo muito forte, se eu entro na sala de aula eu já começo a me sentir mal, o que tá acontecendo, né? Então, assim, se é algo, ok, vai ter uma prova, tô ansiosa, ok, normal, né? Isso faz parte. Mas se isso acontece todo dia, né? Toda hora, ou sei lá, numa matéria específica, o que está acontecendo, né? Então, gerenciar as emoções no sentido de identificar o que eu estou sentindo, em que contextos eu estou sentindo aquilo. E, né, dependendo ali, se eu perceber, nossa, eu não sei lidar com a minha ansiedade, eu fico tão ansiosa que eu não apresento trabalhos, né? Não consigo. Ou eu fico. Eu não sei, por exemplo, lidar com um professor lá que é muito, né, muito. Não sei a palavra usar aqui, mas muito rabugento, né? Não ouve, não quer saber de mudar nota, não quer ouvir os estudantes. Como que eu posso lidar com isso? Né? Então, gerenciar as situações ali, na verdade, para ver como isso vai resultar, né? Que emoções isso ali vai resultar. Então, aqui entraria a questão de flexibilidade psicológica, que é a questão da gente aceitar os sentimentos, não tentar ficar lutando contra eles. A questão de usar estratégias de coping, né? De resolver problemas e não fugir deles, né? Não deixar eles se acumulando e evitar situações. Então, aqui tem várias coisinhas que muitas vezes é difícil a gente aprender sozinho, tá? Então, por isso,
que a gente fala da questão da terapia, no sentido de aprender a lidar com as emoções, tá? Então, não vai ser função do psicólogo retirar as suas emoções, muito pelo contrário, vai ser função aceitar, né, as emoções, no sentido de, ó, elas têm uma função na sua vida, e a gente vai entender que relações estão gerando essas emoções e quais devem ser alteradas ou não, tá bom? Depois, ali, penúltimo, estabelecer relações sociais que sirvam de suporte para adaptação. Então, de novo, as relações sociais são extremamente importantes. Então, quando a gente fala de se envolver em atividades, né, explorar oportunidades no ambiente acadêmico, entra nisso também. Então, em vez de ficar só na sala de aula, né, talvez ali, sei lá, talvez eu seja muito tímida, não tenha amigos na sala de aula, mas que é um espaço com muita gente, às vezes já tem grupinhos, mas talvez eu entre para algum projeto com menos pessoas que tenham mais coisas em comum comigo, um laboratório, uma atlética, um centro acadêmico, faça alguma monitoria, né, alguma iniciação científica, entre em contato com um grupo de alunos menor e consiga estabelecer algumas relações. Ou com professores mesmo, tem muitos professores abertos para isso. Ou fora da faculdade, também é importante dentro, claro, mas às vezes ter alguém fora, né, seja a própria família, seja amigos da escola, que você ainda tem contato. Então, trazer questões que estão ocorrendo dentro da faculdade, dificuldades que vocês estão tendo ali, para essa rede de apoio, tá? Ter uma rede de apoio, ter com quem conversar, com quem buscar ajuda, veteranos, né, que já passaram por disciplinas, que conhecem os professores, podem ser uma ferramenta muito importante. Então, assim, se você está aqui, é veterano, se dispor a ajudar os calouros, por exemplo, não só naquela coisa de não aquela integração de trote, tá? Mas continuar essa integração ao longo do curso, isso ajuda demais também, tá? Fazer grupos de estudo, enfim, alguns projetos que vocês mesmos podem criar para ter esse tipo de integração, tá? Que vai muito além do, vamos estudar um livro lá específico de um autor. Sim, claro que isso é importante, mas isso ajuda a ter esse vínculo, esse suporte social. Nesses grupos vocês falam de outras coisas, né? Então é nesse sentido que a gente fala aqui de estabelecer relações sociais que sirvam de suporte ali para adaptação. Por fim, a questão de resolver problemas relacionados a novas responsabilidades acadêmicas e pessoais. Então, problemas financeiros, problemas, né, de ter que lidar, arrumar, quebrou alguma coisa em casa, né, sei lá, coisas fora ali desse contexto, até com a própria família, que a gente tem que lidar e não dá para simplesmente ignorar, né, eles afetam a gente, então é importante a gente entender que lidar bem com isso, aprender a lidar com isso, pode ajudar, inclusive, no como a gente se relaciona com o contexto universitário. Então, né, diante de tudo isso, eu já fui falando, né, na verdade, eu já adiantei bastante coisa aqui, mas é nesse sentido de que repertórios são importantes, então, né, que comportamentos são importantes. Gerenciar o estresse e as emoções, então, não deixar só varrendo debaixo do tapete, tô ansiosa, vou, sei lá, tomar alguma coisa aqui, pronto, né? Vamos entender o que está gerando isso, né? Como eu posso lidar melhor com isso? Como lidar com essas frustrações, né? Além disso, a questão da gestão do tempo é extremamente importante, mas uma coisa mais importante ainda nisso é a gente colocar, né? Planejar tempo de descanso, não deixar para descansar quando der, mas planejar um tempinho de descanso, um tempinho de lazer, né? De ter esse suporte social ali, no sentido de ter relacionamentos, né? De fazer amizades, de sair. Então, não deixar isso de lado. Sei que a gente fica, mas não tem tempo. Mas pode, né? Às vezes tá uma semana super corrida, não tem tempo mesmo, mas tira uma horinha para você assistir alguma coisa, tomar um banho, né? Mais relaxante ali, para ouvir um podcast, para ouvir uma música, para dar uma pausa mesmo, tá? Então, planejar esse tipo de tempo, esse tipo de descanso. Questão do comportamento de estudo, que eu já comentei também. Então, você ver quais são as suas dificuldades com relação ao estudo, né? Você organizar melhor isso, você parar ali um momento da semana para planejar, né? Para se organizar. E também engajar-se em atividades que proporcionem maior contato com a instituição com o curso, que são essas questões que eu falei, projetos, né? Monitorias, talvez participar da gestão, né? Em faculdades, em universidades públicas tem isso, né? Representante discente, então participar de outras questões ali que saem desse contexto da sala de aula, por exemplo.
Isso ajuda, inclusive, a gente já ter um contato com a profissão em alguns sentidos, né? Estágios não obrigatórios também, então você já ter esse contato enquanto você ainda está na graduação, para você ver sentido entre a teoria que você está estudando e aquela prática, né? Que é uma queixa muito comum, teoria é diferente da prática e não sei o quê. Mas por quê, né? O que está acontecendo? Então, você mesmo fazer esse link, você conseguir ver essa relação, tá? E identificar regras e procedimentos acadêmicos. Então, a gente entra na faculdade e não quer muito saber, né? De, depois eu vejo quando eu precisar das horas e não sei o quê. Mas isso pode virar um problema. Então, você ter alguma clareza de algumas regras, ler alguns manuais que são disponibilizados, por mais que pareça chato na hora, né? É importante para não ficar tão perdido ali, tão sobrecarregado quando você precisar, né? De algum tipo de informação. Uma coisa que eu queria trazer aqui é trazer muito para o contexto de cada um, porque assim, a gente está no contexto universitário, ok, né? Todos estamos de alguma forma. Por mais que seja o mesmo contexto, a mesma faculdade, né? O mesmo curso, cada um vai ter uma relação diferente com esse curso. Por mais que, né, você seja muito parecido com a sua amiga e a gente, né, tem o mesmo jeito de lidar com o contexto, ok. Mas a relação em si, as interações que você vai estabelecer sempre vão ser únicas. Então, com base nisso, para você, né? Eu quero melhorar a minha relação, quero me adaptar melhor, né? O que eu faço? Você tem que identificar o que é uma dificuldade para você. Eu dei vários exemplos aqui de dificuldades, de forma geral. Né? Dificuldades que estão descritas na literatura, né? Que a gente observa, mas não quer dizer que todas são dificuldades para você, que são problemas para você. Então, a gente tem que analisar o nosso próprio contexto. Então, sempre que a gente fala de saúde mental, gente, não tem regra, não tem fórmula, não tem o certo ou errado. Vai depender muito do seu contexto, dos seus repertórios, tá? Das condições que você tem para mudar ou não alguma coisa. Então, por exemplo, acho que agora dá para cada um ir pensando, né, nas respostas aí, não. Nem resposta pronta, mas no sentido de vamos refletir um pouquinho. Eu, né, tenho uma rede de apoio, considerando, né, a faculdade, seja dentro da faculdade ou fora, mas com a qual eu posso procurar ajuda se eu precisar. Tanto em questões acadêmicas, então, eu tenho uma rede de apoio para me ajudar a estudar, né, um grupo de estudo, ou para me ajudar a conversar com o professor, ou fora, né? Eu tô sobrecarregada na universidade, então tem alguém fora que pode me ajudar a arrumar a casa, por exemplo, a cuidar das coisas de casa, a passear com meu cachorro, ou fazer algo assim em uma semana específica. Então, rede de apoio nesse sentido. Quais são as minhas responsabilidades além dos estudos? Eu sou alguém que eu preciso trabalhar, né? Ou eu posso ficar no estudo e, né, ainda não preciso encontrar um trabalho fora daquilo? Eu preciso cuidar da casa? Ou tem alguém que faz isso por mim, né? Tem alguma outra alternativa? Quais são as minhas responsabilidades fora da faculdade, né? Além dos estudos. Então, ter clareza disso até para conseguir se organizar melhor depois. Qual que é o meu conhecimento sobre a universidade? Eu já conheço aqui, né? Já estou acostumada, sei lá, meu irmão fez essa universidade, ou eu já fiz outro curso aqui, então eu sei quais são as regras que eu preciso seguir, né? As horas que eu tenho que cumprir, complementares, as atividades extracurriculares que existem ali. Então, qual que é o meu conhecimento sobre esse curso, sobre essa instituição que eu faço parte agora? E quais situações desse contexto me geram maior sofrimento? Que tipo de sofrimento é esse? Então, são as provas, ok? Pode ser que muita gente tenha rede de apoio e tudo, e realmente a dificuldade maior é a questão acadêmica. Então, ok, que questão acadêmica? Leitura de textos, prazos, né? O que eu sinto com isso? Eu me sinto incapaz, ou eu me sinto ansiosa, ou fico muito estressada, né? Que tipo de sentimento isso tudo está me gerando? Então, né, diante disso também, a gente analisar o próprio repertório. Então, quais comportamentos ali eu preciso desenvolver melhor ou não. Então, com relação aos estudos, qual que é a minha maior dificuldade? É ler os artigos, por exemplo, não consigo ler, né, não entendo, ler textos em inglês, é escrever, nossa, eu tenho TCC, tenho muito trabalho, essa a minha dificuldade principal. É a questão dos prazos, eu até sei ler, né, textos acadêmicos, consigo escrever, mas eu não consigo me organizar para cumprir esses prazos. Então, qual que é a minha maior dificuldade com relação aos estudos, com relação à rede de apoio? Eu tenho colegas, mas não consigo buscar ajuda, né? É algo mais esporádico.
Ou, sei lá, eu tenho uma relação muito boa com colegas, mas com a minha família não, né? Qual que é a minha dificuldade? O que eu precisaria melhorar? Preciso ser mais assertiva, né? Preciso me expor mais? Preciso me expor menos? E assim por diante. Eu estou conseguindo gerir o meu tempo? Então, de uma forma que eu consiga continuar fazendo coisas que eu gosto? Ou eu estou gerindo o tempo no sentido de só dar conta de atividades acadêmicas e não estou dando conta das responsabilidades, boleto está atrasado, não estou fazendo nada divertido, né? Estou comendo mal pra caramba. Então, assim, eu estou conseguindo gerir o tempo ou só apagar fogo, né? Só dar conta das demandas da faculdade, por exemplo, tá? Ou o contrário, minha vida pessoal tá arrumadinha, mas, nossa senhora, tô tirando nota ruim, né? Tô toda atrasada os trabalhos. Então, gerir o tempo é ter esse equilíbrio, né? Conseguir fazer ali um tipo de planejamento e organização que você tem esse equilíbrio entre vida pessoal, né, e vida acadêmica, enfim. Eu estou indo além das notas, das disciplinas, estou buscando atividades fora ali da sala de aula, né, como projetos, centro acadêmico, atlética, monitorias. Estou indo né, fazendo outras coisas, ou eu estou só cumprindo ali uma série de obrigações, trabalhos, e isso está me desmotivando, tá? Ou não, às vezes eu estou cumprindo, né, só estou nas disciplinas, mas eu adoro, né? Tem disciplina que eu gosto muito, que eu consigo articular com o meu futuro, beleza, tá? Mas aqui é mais nesse sentido de ter atividades no contexto acadêmico que realmente te motivem, tá? E às vezes elas não estão necessariamente nas disciplinas, tá? Às vezes sim, às vezes não. Eu estou respeitando e cuidando do meu corpo ou eu estou indo além dos meus próprios limites, né? Então, eu estou tendo as horas de sono lá que são possíveis, né? Que são desejáveis e possíveis. Eu estou comendo bem, eu estou fazendo algum tipo de exercício, né? Eu estou fazendo terapia, se for o caso, né? Se eu preciso, né? Se eu sinto essa necessidade. Eu estou tendo tempo de qualidade com meus amigos, com a minha família, né? Enfim, estou dando atenção para meus cachorros. Como é que está isso? Então, analisar como está isso para mim. Essa questão de analisar a função do próprio comportamento é bem importante, tá, gente? Eu acho que é algo que ninguém conta pra gente, né? Que tudo bem fazer isso. Por quê? A gente tem umas autorregras, e não é que a autorregra que surge do nada, não, tá? A gente aprende realmente a fazer isso, de se comparar, por exemplo, ou ter umas regras, né, do tipo, umas metas do tipo, eu preciso ser o melhor aluno da turma. Por quê? Né? Qual que seria a função de ser o melhor aluno da turma? Ou eu preciso tirar 10 em todas as provas. Por que exatamente você precisa tirar 10 em todas as provas? Será que você não precisa, talvez, estudar um pouco de cada coisa para ir bem, né? Claro, passar ali na prova, mas ter um conhecimento geral no começo para depois especificar e talvez tirar 10 em uma área específica? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque às vezes são metas irreais. Então, se a gente quer ser o melhor aluno, tirar 10 em tudo, provavelmente a gente vai passar um tempo gigante na nossa vida estudando, lendo muito, né, de tudo, e talvez não sobrando tempo para o resto, né? Talvez não sobrando tempo para eu ver alguma atividade diferente fora da disciplina. Então, analisar um pouquinho, né? Quais são minhas autorregras? O que eu estou fazendo, talvez, sem nem saber o porquê, né? Eu tenho clareza dos motivos de eu ter alguma meta específica? Então não basta você ter um objetivo, você tem que entender por que você tem aquele objetivo. Meu objetivo é tirar pelo menos 8 nas provas para eu ter uma noção geral, né? Ter uma base boa. Ok, né? Beleza. Pode ir revendo isso também, se está sendo possível ou não. Mas essa questão de, eu preciso ser o melhor, eu preciso ser melhor que tal pessoa da sala, né? E assim por diante. Então, tomar muito cuidado com isso. É importante, então, entender o porquê de cada regra que eu tenho, dos comportamentos que eu apresento, por que eu faço algumas coisas, e também por que eu estou sentindo ansiedade, né? Por que eu estou, sei lá, sentindo frustração quando eu tiro um 9, por exemplo? Né? Será que tirar um 9 é ruim? Não, né, gente? Depende, claro, mas assim, sempre questionar o porquê. E vale ressaltar aqui que não é fácil saber o porquê, tá? Então, assim,
Aqui é mais no sentido de começar a pensar nesse porquê. Talvez você não saiba a resposta. Tá, não sei porque eu tenho essa autorregra, mas ela é importante para mim. Ok. Né? Não é só, tá bom, não vou mais ter essa autorregra, mas só da gente parar para questionar, às vezes já é um passo importante para ficar mais sensível a, nossa, será que eu preciso passar meu sábado à noite estudando ou eu posso dar uma relaxada, posso assistir uma série, né, que não vai acabar o mundo por causa disso, tá? Então, será que eu tenho clareza dos meus objetivos com o meu curso, com a faculdade, com as disciplinas, ou eu estou vivendo para cumprir expectativas alheias? Então, nossa, fulano sempre foi ótimo aluno, com certeza vai ser o melhor da turma na faculdade. Será que é por isso que eu estou com essa regra de precisar ser o melhor da turma? Né? Ou é algo meu, é algum outro motivo? Tá? Então, ter muita clareza dos meus objetivos. É eu ser o melhor aluno ou é eu ser um bom aluno e encontrar ali a minha vocação, né? Assim, encontrar uma área que eu me interesse, encontrar algum tipo de motivação, tá? Então, às vezes, o tirar 10 em tudo pode estar me atrapalhando para buscar algo que seja significativo ali naquele contexto. Ou até para ver que, nossa, eu não gosto do curso. Né? Às vezes eu não gosto desse curso, eu estou tirando 10, mas não significa que eu gosto, que eu vou querer isso para minha vida. Tá? Então, sempre ter essa clareza aí dos próprios objetivos. Acho bem importante a gente falar sobre comparações, porque, assim, a gente... Isso parece meio, né? Tipo, é óbvio que a gente é indivíduo, né? Somos indivíduos únicos, com histórias únicas. Mas, às vezes, no dia a dia ali, a gente está numa competição, né? O contexto universitário tem disso, né? De talvez instaurar uma competição, alguns cursos mais, outros menos, mas nossa, eu vou me comparar. Não, mas fulano já terminou todas as disciplinas, né? Ele já pegou tantas matérias esse semestre e, sei lá, é mais novo que eu. Tá, e daí, né? Claro que eu entendo o sofrimento, todo mundo faz isso, mas é bom a gente parar e se perguntar, tá, e daí que ele é mais novo que você e pegou várias? Você não sabe as condições de vida que ele tem, você não sabe se ele precisa trabalhar ou não, se tem outras responsabilidades ou não, se tem uma rede de apoio, não sabe para onde vai depois, no que vai trabalhar. Né? Não é porque eu sou psicóloga que todo psicólogo tem que ter a mesma formação ali no sentido de ser muito bom nas mesmas coisas. Não. Eu sou psicóloga, mas fui para a carreira acadêmica. Então, para mim, fazer mestrado e doutorado é uma opção válida, porque tem todo a questão até de precisar do título, mas também porque eu gosto de pesquisa, etc. Isso não significa que a minha colega, que é psicóloga clínica, precisaria ter feito mestrado e doutorado. Muito pelo contrário. Cursos de formação, especializações, outros tipos de pós-graduação são muito mais importantes para ela. Mesma coisa durante a faculdade. Alguns projetos, algumas umas atividades dentro da faculdade são mais importantes para umas pessoas do que para outras, dependendo do caminho que a gente está trilhando. Então, não faz sentido a gente querer comparar o que a gente está fazendo, os resultados que a gente está obtendo, com o de outra pessoa que tem uma vida totalmente diferente, né? Que tem facilidades diferentes, repertórios diferentes, que às vezes está indo super bem nas disciplinas, mas não tem rede de apoio, ou vice-versa, tá? Então, esse tipo de comparação, ele só prejudica a gente ter essa clareza de quais são os meus objetivos, as minhas dificuldades, e lidar com isso. Então, comparar você consigo mesmo. Isso é uma boa comparação no sentido de, nossa, quando eu estava no ensino médio, eu, sei lá, né, tirava 10 em tudo, mas não lembrava de nada depois. Fazia prova, não lembrava de nada. Agora eu não tirei 10, mas eu lembro, né? Eu estou usando esse conhecimento. Olha que comparação legal, né? Nesse sentido. Ou sei lá, nossa, antes para ler um texto eu sofri um monte, agora eu consigo ler 2 textos tranquilamente, gosto, sei o que é importante. Olha, comparação bem mais produtiva do que falar o outro ler 5 textos. Tá? Então é esse tipo de comparação que é mais válido a gente fazer. E claro, sempre respeitando, entendendo o momento que a gente está. Pode ser que eu esteja pior agora, tá? No ensino médio eu conseguia, sei lá, passar a noite estudando, agora não. Mas olha o tanto de coisa que mudou, olha a sua rotina, o quanto mudou. Então, sempre, se for para comparar, compare com você mesmo, mas sempre analisando o contexto que você está. Você pode ser a mesma pessoa, né? Você continua sendo você, mas seu contexto mudou. Só de entrar na universidade, seu contexto mudou totalmente. Tá? Então, sempre tomar cuidado para analisar esse contexto e não analisar só suas
ações de forma isolada. Então, gente, aqui eu trouxe rapidamente algumas dicas sobre organização. Acho que em outras palestras talvez tenha entrado mais em detalhes. Eu posso indicar também alguns materiais, mas no sentido de manter um ambiente para estudo organizado, uma rotina de estudo só que flexível, né? A gente tem que tomar cuidado para não ter uma rotina tão fixa, tão rígida, que não faça nem sentido mais. A rotina muda, nossas prioridades mudam, as atividades mudam, então ter essa flexibilidade, mas ter pelo menos uma tentativa ali de organização é bem importante. Também separar ambiente de estudo e de lazer. Eu acho que na pandemia isso foi bem complicado, né? Porque a gente estava no computador para estudar, para trabalhar, para ver série, então isso estava um pouco mais obscuro. Mas agora, né, que está voltando, é bom a gente tentar se separar um pouquinho mesmo as coisas, tá? Para não ter tanto estímulo porque estímulos, né, eles geram reações corporais dependendo das associações que a gente faz. Então, pode ser que o meu quarto aqui do escritório, né, que eu fico, passe a eliciar ansiedade em mim, porque eu fiquei muito tempo aqui na pandemia. Então, dá para eu pegar o computador e ir para outro lugar, por exemplo, né? Enfim, fazer algum tipo de outras associações ali para talvez testar, né, o que isso vai me gerar ali. Dividir tarefas complexas em menores. Então, na faculdade é muito comum, faz um trabalho de 30 páginas, né? O TCC, um seminário. Então, divide isso, né? A gente pensa, você tem que fazer um TCC, é algo assustador. Mas, não, eu tenho que buscar texto sobre isso. Ok, mais tranquilo, né? Menos assustador. Eu preciso escrever um parágrafo. Então, assim, nesse sentido, dividir tarefas e também possibilitar pausas, né? Para a gente descansar também, fazer um pouco, depois voltar, para não chegar à exaustão, né? Então, isso é bem importante também. E planejar e priorizar, quando possível, momentos de lazer e socialização. É claro que a gente tem provas, demandas que não tem como a gente deixar de lado. Então, né, algumas semanas isso vai estar mais evidente, outras não. Mas realmente planejar o descanso, planejar o lazer, planejar a socialização, tá? Eu acho isso bem importante. Então, se você organiza, né, sua semana numa lousinha, numa agenda, coloca lá e tomar café com a amiga, seja 1 hora, sabe? Você planejar no sentido de, não, vou me organizar para isso. Não ficar esperando abrir uma brecha um dia inteiro sem ter que fazer nada, para daí você falar, hoje eu posso. Tá bom? Gente, agora aqui é pensando mais, né, talvez no papel de professores, psicólogos ou colegas, né, que você está vendo um colega em sofrimento, por exemplo, como eu posso ajudar? Primeiro, trazer essa análise, né, identificar junto a essa pessoa o que está gerando maior dificuldade. São questões acadêmicas, são questões pessoais, interpessoais, é a questão do tempo, né, o que está acontecendo, basicamente? E tentar não, talvez, generalizar para toda a vivência universitária, tá? Não é tipo, nossa, estou em sofrimento com a faculdade, não dá mais. Calma, vamos lá. O que exatamente da faculdade? Sempre vai ter uma coisinha ou outra que está mais predominante. Talvez, né, aliviando um pouco isso, mude essa percepção sobre a universidade, a faculdade, né, a graduação. Às vezes, não inteiramente, né? Às vezes é um aspecto dela que está problemático ali, que a gente pode tentar modificar. A questão de resolver problemas. Aqui tem, né, umas questões teóricas, mas enfim. Desenvolver intervenções relacionadas ao coping focado no problema e suporte social. Então, é justamente, se você está numa situação ali problemática, né, você resolver um problema, você aprender a buscar ajuda para esse problema, né? E focar no problema e como eu posso resolvê-lo, com quem eu posso, né, contar, para quem que eu posso pedir ajuda, para justamente manejar essas situações estressantes e não simplesmente evitá-las. Porque no momento, evitar uma situação estressante pode parecer legal, né? Tipo, pronto, passou. Mas ela vai te perseguir de alguma forma, pode até piorar. Então, a ideia aqui é que você realmente foque em resolver o problema. Seja buscando ajuda, né? Seja, enfim, enfrentando direto. E saber que vai sim sentir estresse, vai sentir algo desagradável, mas muitas vezes é melhor sentir esse algo desagradável ali no momento, né? E buscar ajuda para resolver do que ficar postergando isso e essa coisa desagradável ficar com você
por mais tempo, né? Meio que predominar ali na sua vida, tá? Então, isso pode ajudar a reduzir, minimizar ou tolerar esse estresse mesmo gerado por essas situações. Então, quanto mais você foca em resolver problemas e isso vai dando certo, você vai criando essa tolerância, né? A esse pequeno estresse, a esse desconforto, tá? A questão da motivação, né? Então, veteranos, né, colegas de turma, motivarem, chamar para o projeto, para monitoria, né, para atlética, para o que for, né, grupos, enfim, de estudantes, grupos de estudo, criar essas atividades, esses contextos fora ali da disciplina para gerar um maior entrosamento, maior contato com questões que vocês se interessam. Às vezes, não tem muita disciplina sobre essa área. Vamos fazer um grupo de estudo, vamos conversar com alguém que é da área, vamos pedir uma palestra sobre isso. Então, atividades que podem estar mais diretamente relacionadas à profissão. Isso ajuda muito na motivação, porque se você entende, eu estou estudando estatística, porque quando eu for fazer pesquisa, que é o que eu quero, eu vou precisar entender um pouco disso, beleza, é outra coisa do que, você está estudando estatística para tirar nota na prova e passar de ano. É bem diferente, né? A motivação muda bastante aí, tá? E trabalhar a aceitação dos sentimentos e reconhecer que faz parte, tá? Não é que a gente... não é porque eu tô mais ansiosa na faculdade do que eu era no ensino médio que isso é um problema. Depende, às vezes é só um momento ali de se adaptar, né? De entender todo esse novo contexto, de assimilar algumas regras, de... como que fala? Esqueci a palavra. Mas de lidar com as expectativas frustradas e assim por diante. Então, aceitar que sim, a gente vai sentir coisas estranhas, desagradáveis, mas nem sempre isso é um problema imediato. Claro, gente, se tiver muito intenso, se estiver te paralisando, né, se o sofrimento estiver intenso ou, né, começando a ficar intenso, buscar ajuda, né, pedir ajuda de colegas, de psicólogos da instituição, de professores, enfim, um encaminhamento ali para uma terapia que seja, né, se for necessário, mas que provavelmente vai trabalhar justamente isso, que a gente está num contexto novo, a gente vai sentir coisas novas. Isso é totalmente normal e esperado, tá? O problema é se isso persiste muito e é muito intenso. Daí sim, tomar um cuidado maior com isso. Então, resumindo tudo isso, uma adaptação saudável significa conhecer o seu contexto, avaliar as suas dificuldades e compreender os seus sentimentos. Daí, com base nisso, né, com toda essa avaliação inicial da sua realidade, você estabelecer uma relação mais produtiva e saudável com a universidade. Gente, era isso. Passei um pouquinho do tempo, mas enfim, aqui são algumas referências. Basicamente, as informações eu tirei da minha pesquisa mesmo de mestrado, então eu posso enviar os slides, né, que tem as referências certinho. Essa imagem aqui embaixo, né, esse curso Bloqueio da Escrita, é um curso bem legal de um psicólogo, Robson Cruz, que está no YouTube, gratuito, que eu indico muito para quem tem dificuldades em escrever, ou para quem gosta também, mas às vezes dá aquela travada, né, o bloqueio de escrita, ele dá dicas bem legais, e esse autor, ele fala bastante de saúde mental, na pós-graduação principalmente, mas que tem bastante a ver com a graduação também. Então fica a dica aí. E eu me disponibilizo para dúvidas, sugestões, conselhos que caibam, claro, né, nesse contexto. E também convido vocês a seguirem a minha página, Cientista Sem Jaleco, que eu não falo só disso, mas falo também de saúde mental de estudantes, falo de rotina de pesquisa, rotina universitária, ciência, psicologia, tá? Então, se alguém tiver interesse, também podem conversar comigo por lá, ou pelo meu e-mail, que está escrito aqui, posso passar também depois pelo chat, se ficar mais fácil. E é isso, agradeço a atenção, espero que tenha sido útil, e abro então para possíveis perguntas, curiosidades. Ótimo, Fernanda, muito obrigada por trazer tantos elementos e informações aí importantes para a gente pensar nesse período de adaptação ao ensino superior. E a gente tem brincado também que mesmo quem não está ingressando agora no ensino superior, quem não é calouro, mas depois de 2 anos de pandemia de ensino remoto, também é uma readaptação para os veteranos, né? Quem já estava na universidade mesmo presencialmente, ou quem conheceu
a universidade, ingressou na universidade no período remoto e agora ir para o presencial, mesmo no terceiro ano já do curso, é muito diferente. É uma readaptação, então a gente está todo mundo nessa readaptação, aí é um momento presencial, um momento muito bom, mas é isso, é uma readaptação, então muito legal todas essas questões que você colocou, tanto dos desafios quanto do que a gente pode fazer, né, para tentar lidar com isso, superar esses desafios, encontrar caminhos, e não sozinho, né, mas com apoio, buscando ajuda. Então, pessoal, fiquem à vontade agora se vocês quiserem escrever pelo chat, alguma pergunta, comentário, ou mesmo abrir o microfone, a gente tem um tempo aí para conversar. Muita coisa para pensar, gente. Espero não ter assustado ninguém, mas eu gosto de pensar que, pelo menos para mim, assim, quando eu fui vendo o quanto não é só uma questão acadêmica, né, no sentido de, porque é muito comum a gente achar que, ai, né, tá entrou na faculdade, tá com, sei lá, tá ansioso, tá depressivo, é por causa da carga ali. Também, claro, né, tem muito a ver. Mas o quanto uma rede de apoio faz toda a diferença, né? O quanto você ter acesso a atividades que saem um pouco daquele contexto, né? De entrosar com outras pessoas, enfim. E é muito comum casos de pessoas que tiram notas boas, por exemplo, né? Que dão conta, mas a que custo, né? Que custo eu tô dando conta de tudo, né? Então, que custo eu tô tirando 10 em tudo? E acaba, às vezes, desistindo, né? Enfim, desenvolvendo um transtorno sério ali por ter essa regra de eu preciso dar conta de tudo, né? Às vezes muitas vezes não é essa a questão, né? A faculdade ele tem muitas outras oportunidades ali para você desenvolver outras coisas que são importantes além da nota, né? Basicamente. Sobre isso, né, Fernanda, até queria comentar um pouco, a gente não sabe aqui quem está aqui de estudante, né, em que período do curso está, se é ingressante, se já está mais avançado no curso, às vezes tem até alguém da pós-graduação, que também são outras demandas também, né, mas tudo envolve essa questão da adaptação e da rede de apoio. Então, nesse ponto da rede de apoio, né, muitas vezes a gente tem a ideia de que buscar ajuda é um sinônimo de fraqueza ou fragilidade, muito pelo contrário, né? Como você disse, é uma estratégia muito importante para a gente se adaptar às várias situações da vida, né? Pensando nessa questão acadêmica, muito importante. E também uma estratégia de aprendizagem, né? Buscar ajuda até ali no momento de estudo, estou com dúvida, os recursos que eu tenho não estou dando conta sozinha de entender algo, vou buscar ajuda com um colega, monitor, enfim. Então, a gente está desenvolvendo até esse ano, né? Ano passado já também, mas esse ano com mais força, né? A Pró-Reitoria de Graduação está desenvolvendo o programa de mentoria, né? Que é justamente um pouco isso que você comentou, né? De veteranos que já conhecem o curso, o funcionamento da instituição, auxiliarem, ficar responsável por auxiliarem alguns ingressantes para contar isso, né? Como funciona o curso, como eu faço a matrícula, onde eu vejo o meu RA, né? Na Unicamp é RA, o número aí de matrícula, mas para quem chega, é um mundo de informações, siglas que a gente leva um tempo para entender, né? Então, quando tem alguém ali, um veterano do mesmo curso que eu para me ajudar, isso facilita muito, né? Não sei se tem alguém aqui que já participou, está participando do programa de mentoria, se quiser dar algum relato, mostrar a experiência. Caso alguém queira participar, né, que é ingressante, ainda não recebeu o convite, é só procurar a Secretaria de Graduação do seu curso. Mas nesse sentido, eu queria perguntar, Fernanda, assim, nas pesquisas, né, pelo que vocês têm pesquisado, quando a gente pensa nessa rede de apoio, que ajuda muito na adaptação, ela é muito, não sei, ao meu ver, né, pelo que eu entendi, de dois âmbitos, né, tanto no âmbito pessoal, de colegas, família, mas também de serviços que a universidade pode oferecer, assim, que engloba tudo isso, assim, ou tem alguma que tem se mostrado mais eficaz em algumas situações? Como que é essa questão, assim, do que tem sido visto nos estudos? Eu acho que tem realmente esses dois âmbitos, no sentido da importância, por exemplo, do papel da universidade de oferecer isso, né? Igual você acabou de falar da mentoria, que legal, assim, eu acho que
tanto no sentido de ter os serviços, quanto de disponibilizar essas informações, né? Porque às vezes a gente não sabe. Então, assim, universidades públicas e particulares têm clínica psicológica que os alunos atendem e que os estudantes podem, né, buscar ajuda ali, por exemplo. E muitas vezes no começo do curso a gente não tem essa informação, né? Então, quantas vezes a gente já tem essa rede de apoio, mas falta dar essa informação para os alunos de que existe a rede de apoio, né? Então, acho que assim, é meio que esses dois âmbitos mesmo, né? No sentido de uma rede de apoio mais formal, no sentido de estou em dificuldade de estudo, né? Então, uma rede de apoio nesse sentido, né? Um apoio psicopedagógico, por exemplo, mas também no sentido de apoio nessa rotina universitária, né? Essa coisa mais de, nossa, esse professor, olha, né? Que prova difícil, e aí, de ter relacionamentos interpessoais ali, né? De você ter contato com outras pessoas, para não passar por isso sozinha, né? Assim, coisas mais simples, mas que podem, assim, caso se acumulem muito, acabar prejudicando mesmo, né? No sentido de, nossa, parece que só nesse sentido de, nossa, só eu achei difícil, só eu não estou entendendo, né? E quando você tem colegas ali e conversa, né? E tem essa troca, ou um veterano fala, nossa, eu também ia super mal nessa matéria, né? Uma coisa assim, esse tipo de coisa ajuda, né? Nessa assimilação de, beleza, o problema não sou eu, né? Tem outras pessoas assim também. Então, vem tanto no sentido de ter uma ajuda profissional, né? No contexto universitário, ou fora, né? Buscar uma clínica fora, enfim, mas também de ter essa vivência ali com outras pessoas que estão passando pelo que você também está passando. Eu acho que vem nesses dois sentidos mesmo. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Uhum. É isso mesmo, Karina, né? Legal, acho que essa questão de boleto, trabalho, né? Então, às vezes a gente vê alguém, né, comparando mesmo. Então, nossa, mas a pessoa está fazendo todas as disciplinas, nossa, como é inteligente. Só que às vezes a pessoa tem um privilégio de não precisar trabalhar, por exemplo, né? De estar ali numa situação mais confortável. E não que essa pessoa não tenha as próprias dificuldades, mas assim, o quanto a gente já está passando por várias adaptações, por várias mudanças, e a gente ainda acaba se comparando, né, às vezes, de alguma forma. Mas é isso, assim. Então, a questão de laços fortes é algo que você vai criando também, né? Então, realmente, é difícil você estar ali numa graduação nova, não conhecer ninguém, né? Então, talvez essa questão de atividades extras, né, essa mentoria, coisas assim, pode ser um bom começo para você criar alguns laços. Às vezes não vai ser aquela coisa de, nossa, fiz amizade, né, para a vida, mas talvez começando ali no contexto, né? Então, alguém para ter esse apoio no contexto universitário já ajuda bastante, até que com o tempo, né, ali naturalmente você acabe achando pessoas com interesses parecidos, daí, né, pensando em amizades mesmo. Mas eu acho que é nesse sentido de você ter alguém para, né, uma ajuda ali, alguém para tirar uma dúvida mesmo, enfim. Então, esse período mesmo, e acho que tentar não se cobrar de, nossa, eu estou muito ansiosa, nossa, eu não deveria estar assim, eu devia estar... Às vezes a gente fica, devia estar feliz, né? Estou na faculdade, sempre quis. Mas calma, né? A felicidade vai surgir, não é um ou outro. Você pode estar feliz e ansiosa, né? Você pode estar feliz e frustrada com algumas coisas, feliz com outras, enfim. Então, e justamente não é eterno, né? Do mesmo jeito que você está passando por essa mudança, você vai se adaptar de alguma forma, né? E acho que o problema é se persistir por muito tempo, né? Se você não souber lidar com tudo isso que você está sentindo. Daí buscar ajuda, não tem problema algum, mas é uma estratégia, né? Igual a Juliana falou, é uma estratégia, é algo, inclusive, que tem que ser ensinado, porque a gente não aprende a pedir ajuda, né? Ainda mais no contexto universitário. A gente acha que, não, todo mundo está dando conta sozinho, mas não. Se alguém fala que está dando conta sozinho, é mentira, tá? Isso não existe, nem na pós, nem em nenhum lugar. Então, eu mesma comecei a dar aula agora, né? Faculdade particular, eu me senti no primeiro dia de aula, eu não sabia onde ficavam as coisas, eu não sabia qual que era a minha matrícula de colaborador. Então, assim, mesmo sendo professora, eu estava perdida. Não sabia onde eu postava nota, onde eu fazia não sei o quê. E, assim, os próprios alunos me ajudam, os próprios professores. Então, tendo lá a coordenadora do curso, que é um amorzinho, nossa, me ajuda, eu mando áudio, ela me responde. Então, assim, o quanto isso me ajudou nessa adaptação, que agora eu estou me adaptando, mas eu também, eu estava me sentindo perdida, não conhecia ninguém, com vergonha de ficar perguntando. Então, esse mesmo raciocínio, né, de coisa nova. Então, isso vai acontecer no mundo do trabalho, né, na pós, se você entrar numa pós, enfim.
Mas eu acho que é por isso que a gente fala de desenvolver alguns repertórios de buscar ajuda, né? De tá tudo bem não saber, perguntar. Às vezes a questão é identificar para quem perguntar, porque às vezes sim, você vai perguntar para alguém que vai ser bem estúpido assim com você, isso acontece. Então, assim, você pedir uma dica, né? Com quem que eu posso falar sobre isso, né? Então, fala ali com alguém que você sabe que, por exemplo, já é do programa de orientação educacional. Então, muito melhor perguntar para alguém assim, né, do que alguém que você não sabe, talvez, a reação. Enfim. Deixa eu ver quem mais falaram. Se quiser acrescentar alguma coisa, Juliana, enquanto eu leio aqui. Só queria comentar, Fernanda, conforme você foi falando, eu lembrei muito de algumas queixas de estudantes que a gente recebeu bastante durante o período de ensino remoto, que justamente por não ter esse contato social com outros colegas, que às vezes comentam sobre a prova ou uma matéria que está muito difícil, os estudantes tiveram menos esse tipo de troca, e aí chegava muito a queixa de que, nossa, parece que só eu estou tendo dificuldade com isso, só eu que não estou dando conta. E aí a gente trabalhava muito isso, né? Que às vezes dá essa sensação que, nossa, é um problema só com você, mas se você parar para conversar com outras pessoas, você vai ver que muitos enfrentam a mesma dificuldade e conversando, dialogando, dá para tentar encontrar estratégias em conjunto, compartilhar estratégias, né? Então, a importância, de novo, né, dessa questão da rede de apoio, de estar em contato aí com pessoas ao redor, seja professor, estudante, né, que possam auxiliar em algum sentido, né? Vi que a professora Fernanda Klein, né, falou que dá aula para o primeiro semestre, está aqui, então, assim, são formas de vários pontos de apoio que podem ter de diversos lugares, né? E isso é algo que no presencial facilita um pouco mais, né? Do que foi no período remoto, né? É verdade, eu acho que o remoto, muito além de tá em casa, né? Toda pandemia já tinha, assim, a gente já tem essas dificuldades numa vida normal, né? Daí entre o remoto, que perde todo, né, esse contato social, que é uma coisa, da prova você sai, tem um grupinho comentando, nossa, que difícil, você fica, nossa, não fui só eu, né? Ou até, né, sei lá, uma coisa meio de, esse trabalho, ou, eu procurei em tal lugar. Então, assim, são coisas muito sutis que ajudam, e no remoto realmente perde, né? A gente não vê nem rosto nas câmeras, enfim, você fica essa coisa meio fria, né? Então, acho que além de toda a dificuldade da pandemia, né, que teve, imagino que deve ter chego muitos para vocês, né, o quanto muito sofrimento mesmo, né, desde questões de ficar em tela, né, ficar no quarto, ficar muito isolado, essas questões de achar, só eu, porque estão postando na rede social que leram aquele começo da pandemia, né? Nossa, vou fazer 1000 cursos, vou ler 1000 livros, vou aproveitar. E você, tipo, nossa, eu não tô conseguindo nem ver TV, né? E tudo bem, assim, a questão da comparação, ela fica impregnada mesmo, né? Então, acho que desconstruir um pouco isso, né? De tanto parar de comparar metas, talvez, objetivos, né? E talvez tentar achar coisas em comum, né? Ai, nossa, também fiquei com dificuldade, né? Nossa, não, no começo eu tinha, depois melhora, né? E a Fernanda mesmo, que legal, né? Que ela veio aqui. Eu fiquei imaginando, será que terão professores também, né? Até pensando como os professores podem ajudar, né? Então, acho que isso de muito legal, isso de abordar em sala, né? Fala, nossa, gente, como é que tá? Eu também tô tentando fazer isso, né? De tipo, e aí, gente, tá difícil, né? Cansados, né? E daí, que é um momento de você dar uma chance dos alunos falarem, nossa, tô muito sono, nossa, hoje não, né, não tô conseguindo prestar atenção. Então, de você dar essa oportunidade de falarem algumas coisas, né? E de verem, né? Que não é só uma pessoa que, né, tá com dificuldade ou que tá com dúvida, enfim. Então, bem legal. Acho que nós, enquanto professores, a gente pode fazer algumas pequenas coisas em sala de aula que podem fazer diferença, né? Pensando nisso justamente, né? De o quanto não é só aquela pessoa, o problema não é só, né? Aquela pessoa, aquele indivíduo. E principalmente para quem está entrando, né? Primeiro semestre, eles vêm, tem um pessoal super novinho, assim, que eu olho e falo, gente, tipo, eu fico imaginando, né? Entrando depois de uma pandemia, começando agora. Então, assim, que bom, né, que tem professores que estão preocupados com isso. Eu acho que muitas vezes só de... Uma aluna até falou brincando, né, que eu estava ouvindo, eu pergunto como estão. O aluno só quer ser, como que é? Só quer ser acolhido, sabe? Não importa o que você fala, às vezes, só de você ouvir, não falar, vamos, né, não ignorar o sofrimento, já pode trazer um alento, assim. Então,
Acho bem importante isso que a Fernanda Klein está falando, que legal. Perfeito. Acho que é importante, sim, professores, veteranos falarem, não, se tiver com alguma dúvida, pode vir falar comigo depois da aula, né? Porque tem gente que é mais tímida, enfim. Acho que isso é bem importante. A Kenny Ellen colocou aqui antes, né, também, que nesse início acabou tentando entrar em muitas organizações estudantis e não conseguir dar conta de tudo. Acho que a parte da gestão do tempo vai ser o maior desafio. Achei muito importante essa live. Sim, tem isso também, né? Às vezes a gente quer não só dar conta de tudo em disciplina, mas, nossa, eu quero participar de tudo, porque às vezes é legal, né? No sentido de, nossa, legal, tô empolgada, mas às vezes entender que não faz mal, talvez, desistir, né? No sentido de, não, eu vou sair disso agora, porque agora, né, não vou dar conta, depois eu participo. Ou talvez a gente precisa aprender a dizer não, né? A gente não sabe dizer não, assim, às vezes, dependendo, né? Quero participar disso, daquilo. Mas talvez participar pensando em experienciar mesmo. E ver, ó, isso não gostei tanto, isso eu gostei, isso vai ser importante, né? Entender que não é porque você entrou que, nossa, eu tenho que ficar para sempre aqui, né? Vamos. Acho que a questão da flexibilidade é uma palavra bem importante, assim, para adaptação, né? De ir avaliando. Às vezes faz sentido no primeiro ano, mas depois não, né? Às vezes depois eu vou entrar numa iniciação científica, então eu preciso focar nisso, né? E seguindo nesse sentido, assim. Mas tem Depois eu mando para a Juliana, mas tem materiais sobre gestão do tempo que talvez te ajudem, né, a estabelecer algumas prioridades. Eu acho que a Nádia, né, deu uma palestra, acho que foi sobre gestão do tempo, que é minha orientadora. Então, não sei se ficou gravada, enfim, acho que pode ajudar também. Sim, a gente tem oferecido algumas também estão gravadas sobre gestão do tempo. Ontem mesmo teve uma sobre planejamento de estudos. O pessoal foi uma oficina, né? O pessoal trouxe dicas bem práticas, assim, que ajuda muito para pensar o gerenciamento do tempo. Logo vai estar disponível também. A Karina colocou aqui, né? Que não dentro da Unicamp, mas o pessoal de Barão Geraldo, né? Que é o bairro aqui onde fica a Unicamp, no campus de Campinas, né? Que tem também em Limeira e Piracicaba, né? Mas no campus de Barão Geraldo, ela está falando especificamente, não está achando receptivos, infelizmente. Então, isso é bem ruim no momento. E sobre ajuda, sempre procure. Aí ela perguntou aqui, a de ontem eu perdi, como faço para assistir? Olha, em breve a gente vai colocar a gravação aqui no site da Orientação Educacional. Eu já coloco aqui, tá? Ainda não está de ontem, mas eu vou só divulgar o site onde em breve vai colocar. A gente vai colocar, tá? Eu acho que essa questão, né, é que a Nelly falou de os pais não queriam, isso é muito comum também, né, de não ter esse apoio no sentido de, não queria que eu fizesse esse curso, né, então tem essa é uma dificuldade muito relevante da gente considerar também, né, do tipo, nossa, eu não tive apoio da minha família, como eu vou lidar com isso, né, então, ok, às vezes eu banco a escolha, né, de não, eu quero, eu vou, não vou fazer outro curso, vou para a faculdade que eu quero muito, e tenho esse apoio lá, mas tem essa questão com a família. Então, às vezes, né, pedir uma ajuda no sentido de como trabalhar, como mostrar para a família, né, que o apoio é importante, por mais que discordem ali, né, naquele sentido que é importante um certo apoio, que você, né, mostrar o que você está aprendendo, o que você está gostando, talvez compartilhar algumas coisas, enfim. É por isso que a gente fala, né, dependendo da situação, procurar ajuda profissional para aprender a lidar com a situação específica, né, no seu contexto, com a sua família, é melhor falar sobre, é melhor não falar, né? O que é melhor fazer? Mas justamente, sempre buscar ajuda, né? Então, às vezes, achar outros estudantes na mesma situação, né? Buscar um acolhimento ali, que bom que você se sentiu acolhida ali, né? Então, já ajuda bastante, mas se for algo que pesa muito para você, talvez buscar uma ajuda nesse sentido, né? De como lidar com a família, de como conversar sobre isso. Mas acho que é isso. Eu coloquei aqui, né, então, o site da Orientação Educacional, onde a gente costuma disponibilizar as gravações. Em breve, a de ontem, a de hoje também vai estar lá, também no Instagram. Eu só queria deixar disponível também, eu estou abrindo aqui para colar aqui no chat, as informações sobre o SAP. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas o SAP é o Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico da Unicamp. Então, oferece atendimentos psicológicos e psiquiátricos de forma gratuita para a comunidade acadêmica, né?
E aí, para entrar em contato, é só mandar uma mensagem aqui pelo WhatsApp do SAP ou pelo e-mail. Eu vou colocar aqui no chat. Deixa eu só pular aqui. E assim, essa questão, né, do acolhimento, é isso, né? A gente também, quem quiser, né, a gente do SAI realiza atendimentos individuais para buscar orientar mais nessa parte acadêmica, então, gestão do tempo, planejamento de estudo, essa parte a gente também pode fazer atendimentos individuais, né, se for uma demanda mais específica, que as oficinas não estejam dando conta, então podem agendar com a gente, né, através desse e-mail que eu vou colocar aqui. E tem o SAP, né, o Serviço de Apoio Psicológico, pensando mais nessas redes de apoio formais, institucionais que existem na Unicamp, né, mas isso sempre também da gente buscar fortalecer essas redes de apoio informais, né, que são muito importantes, através de colegas, veteranos, professores, né. Então, a gente tem mais alguns minutinhos, o Pedro Henrique levantou a mão, pode falar, Pedro. Pedro, não sei se você já está falando, a gente não está conseguindo ouvir. Estava fazendo um barulho só. Ah, tá. Vai escrever a dúvida pelo chat mesmo. Beleza. E aí, pessoal, enquanto o Pedro escreve, eu só vou deixar o link aqui, se você, quem puder, né, entrar para preencher um formulário de retorno das nossas atividades. A gente sempre posta cada atividade, né, pedindo sugestões de vocês sobre temas que vocês acham importante para a gente organizar as nossas próximas atividades. Então, eu vou deixar aqui o link do formulário para quem puder preencher ao final. Acho que o Pedro está escrevendo, né? Bom, então só reforçar, gente, que lá no site do SAI vocês também conseguem ver as próximas atividades, né? A nossa agenda. Nessa sexta mesmo, a gente tem uma próxima atividade voltada aos ingressantes, mas também veteranos que estejam chegando presencialmente na Unicamp, né? Que chama uma oficina Cheguei na Universidade presencialmente. E aí? Né? Então, continuando um pouco essa questão da adaptação, né? Nesse momento. Aqui o Pedro colocou a dúvida dele, né, sobre a parte da autocobrança. O que leva alguém a querer ser o melhor da turma? Criar essa comparação com outros alunos que tenham um melhor desempenho e sentir desconforto? E como lidar com esse tipo de sentimento? Olha, Pedro, eu vou ser uma boa psicóloga, vou falar depende. Porque realmente, assim, questão de comparação, autocobrança, geralmente tem um histórico, né, de muita cobrança vindo de fora, né, que a gente acaba passando a usar isso como regra, né, de eu preciso ser melhor. É muito comum ao longo da vida a gente aprender a, né, ter algumas regras, assim, que não necessariamente são nossas, né, que não são criadas por nós, mas a gente segue, é aprendizagem, é assim que funciona, né, então, às vezes fica essa coisa de querer ser o melhor da turma, talvez pode ser por, não sei, algo que destaca a gente de alguma forma, né? Que faz com que a gente tenha esse prestígio, mas né, ao longo da caminhada, digamos assim, isso pode trazer muito prejuízo. Então, assim, acho que mesmo tendo para, por exemplo, lidar com esse sentimento, acho que é justamente você entender melhor que tipo de interação está sendo essa, sabe? Do tipo,
preciso ser o melhor, e talvez voltar para os seus objetivos, sabe? Então, qual que é o meu objetivo ali? Eu tenho essa regra, ok, né, é importante para mim de alguma forma. Pode ser que seja importante você entender de onde veio, talvez não, né? Talvez é mais o que está mantendo isso, né? Então, quando eu tiro nota boa, o que acontece? Sou muito elogiado? Isso mantém a gente fazendo algumas coisas, né? Eu ter esse prestígio, o professor fala, olha, sejam igual ele, né? Ou os pais, alguém de alguma forma isso está sendo mantido, né? Está sendo elogiado, está servindo ali de prestígio de alguma forma. Então, às vezes, ficar muito mais sob controle do caminho, digamos assim, não desse resultado. Então, talvez ter um pouco de contato com o que não ser o melhor pode trazer. Ok, eu não fui o melhor, mas eu tive tempo para ver série, nossa, foi muito legal, né? Então, ir testando algumas coisas diferentes, assim, para ir vendo o resultado disso. Mas, assim, é importante isso, né? Ver, assim, possíveis explicações, possíveis dicas, mas depende muito da pessoa, do tipo de autocobrança para você, da onde que vem para você, né? Que tipo de desconforto é esse? Porque eu tá falando isso não garante que, né, a pessoa consegue, beleza, vou fazer isso e vai resolver. Não, é só umas ideias aí, umas reflexões, mas é importante buscar ajuda para entender isso mesmo, tá? Então, eu com certeza, se é algo que incomoda, né, que está gerando desconforto e outros prejuízos, eu indicaria buscar uma ajuda para entender isso, né, mesmo pontualmente. Eu quero fazer terapia para entender essa autocobrança e, né, conseguir lidar melhor. Ótimo. Daí, com o acompanhamento, você consegue entender, né, para você, enfim, para quem tiver isso, qual que é a função disso, né, que a gente fala. Ok, Fernanda, então aqui pelo tempo, queria te agradecer muito novamente aí pela sua presença, por trazer tantas contribuições sobre esse tema. Queria convidar o pessoal para participar das próximas atividades. Também quem quiser, precisar, a gente está à disposição também para ajudar, né, tirar dúvidas, pensar em planejamento de estudo, gerenciamento do tempo, né, através de atendimento individual. Então, só deixar essa disponibilidade nossa também como apoio institucional, né, aqui para vocês, estudantes da Unicamp. E espero ver vocês nas próximas atividades. Então, Fernanda, obrigada. Está sendo muito legal essa parceria, assim, vou dizer assim, né? Porque a gente teve a palestra com a professora Nádia, né? E ela indicou você, então foi muito legal, assim, essa presença de vocês contribuiu muito. Então, só agradecer você e desejar um bom resto de semana aí para você e para todo mundo que está aqui, gente. Obrigada, Obrigada, viu? Eu agradeço o convite. Estamos à disposição aí. A Vitória, que é do nosso grupo, está aqui assistindo. Então, a gente está sempre muito aberto para isso e para levar, né, o que a gente pesquisa para a sociedade, que é o objetivo, né, principal. Então, fiquem bem à vontade aí. Obrigada pelo convite, pela confiança. E qualquer coisa, a gente está aí à disposição. Obrigada, Fernanda. Tchau, pessoal. Até a próxima, então. Bom descanso.